Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Capítulo número 6 de Gênesis, 22 versículos, e aqui nós vemos a história de Noé. Esse capítulo tem alguns pontos que é considerado por alguns polêmicos, e eu quero esclarecer. Aqui nós temos o início do processo do dilúvio, então nós vamos encontrar aqui alguns pontos polêmicos que precisam ser tratados. Primeiro, os nefilins, os gigantes. Segundo, o dilúvio, ele é universal no sentido de todo o globo terrestre, ou ele é universal de forma metafórica, falando de toda a localização onde havia gente, onde havia pessoas naquela época, o dilúvio atingiu. Nós vamos também ver esta questão. E vamos ver uma lição muito boa do que como é possível um homem que não tinha nenhuma experiência com engenharia naval, ele consegue construir essa embarcação. Bem, o Gênesis, o capítulo número 6, começa dizendo assim: como foram se multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que aqueles quiseram, no caso, né? Ou que lhes agradaram. E daí começa aquele processo que nós ouvimos falar, que vai nascer os nefilins, os gigantes. Observa que a expressão vendo os filhos de Deus, no hebraico é Ben Elohim. Ben é filho em hebraico, e a palavra Elohim, eu quero que você preste bastante atenção. A palavra Elohim, ou Elohim, como alguns dizem, Elohim no hebraico, quando você vai traduzir ela para o português, a palavra Elohim não se traduz para Deus, porque a palavra Deus, que vem do grego, theos, no grego, e aí, traduzido para o português, Deus. No hebraico, todavia, a palavra Elohim, que é uma palavra plural, não se traduz para Deus. A palavra Elohim, se você for transliterar, buscar uma palavra próxima aí do nosso português para Elohim, a palavra Elohim pode ser traduzida por anjos, pode ser traduzido por príncipes ou reis, nesse sentido de gente que tem poder, ou no sentido de poderosos, também pode ser traduzido para juízes. Então, a palavra Elohim, eu posso traduzir para poderosos, posso traduzir para juízes, posso usar para príncipes, reis, embora no hebraico a palavra rei seria Melech, no hebraico, ok? Melech David, rei Davi. Mas nesse sentido aqui, Elohim pode ser traduzido para príncipes, poderosos, juízes ou anjos, ok? Por que é importante essa informação? Quando você pega Gênesis capítulo 1, quando diz Bereshit bara Elohim, o Elohim que surge ali está dizendo que alguém criou. Quem criou os céus e a terra? Pode ter sido ali a expressão anjo, poderosos, juízes, reis. Mas como que nós sabemos que quem criou ali no Gênesis capítulo 1 se refere ao meu e o teu Deus, que nós chamamos hoje de Deus, que Deus não é nome, é só um adjetivo. Como nós sabemos que quem criou o Elohim ele se refere ao nosso Deus? Por causa do verbo bara. Bereshit bara Elohim. Bara significa, é um verbo usado, e toda vez que ele é usado, o sujeito que o utiliza, ele é usado sempre a partir do nada. Só quem tem poder para criar a partir do nada é o meu e o teu Deus, nosso Deus. Por isso nós sabemos que Elohim, ali no capítulo 1 de Gênesis, não se refere a anjos, a juízes, a poderosos, no sentido de homens, mas é aquele que nós chamamos de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Mas aqui em Gênesis capítulo 6, vendo os filhos de Deus, ou Ben Elohim, quando você traduz para o português, não é vendo os filhos de Deus, e sim vendo os filhos dos poderosos. Aqui não tem o verbo bara, aqui nós encontramos apenas a citação de uma série de acontecimentos que está se dando na face da terra. Aí diz que vendo os filhos de Elohim,
E aí Elohim que vai traduzir. Para que palavra? Para anjos? Para juízes? Para poderosos? Aqui é para poderosos. Vendo os filhos dos poderosos e as filhas dos homens. Não tem como ser traduzido para anjos, porque senão ficaria vendo os filhos dos anjos, significando que os anjos tiveram filhos antes. Então não faz sentido. Então, vendo os filhos dos poderosos. Quem são os poderosos? Aqueles homens que foram construindo as primeiras cidades e estados, organizando os primeiros grandes clãs. Eles se tornaram tão fortes belicamente, questão de armas, tão poderosos na terra, e vendo esses filhos dos poderosos, que as filhas dos camponeses, as filhas dos homens mais pobres, mais simples, mais fracos, que não tinham grandes clãs, eram muito bonitas, eles foram lá e forçadamente tomou para si mulheres. E aí, a Bíblia vai nos dizer, em consequência, à medida que a história vai continuando, que houve o nascimento de gigantes. É fruto dessa relação de homens poderosos com essas mulheres camponesas simples que foram tomadas de forma abusiva por gente que detinha grande poder. A grande questão é: anjos se relacionaram com mulheres para nascer gigantes? Não. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que no dilúvio toda a raça humana ou todos os seres viventes morreram, sobrando só Noé e a sua família. Ok? Se todos morreram, como que nós vamos encontrar gigantes lá nos dias de Davi? Logo, são pessoas que vão nascer de novo. Aliás, a pessoa vai nascer de novo, não, são pessoas que vão nascer e vão ser gigantes. Agora, o que é esse gigante? Não é fruto de relação de anjos com mulheres. É uma anomalia, é uma deficiência genética. Nos dias de Davi, Golias, ele tinha, de acordo com o texto bíblico, 6 côvados e 1 palmo, que daria exatamente 2,96 metros de altura. Agora, você sabia que a arqueologia encontrou naquela região dos filisteus habitarem, que era junto à costa do Mediterrâneo, encontraram ali uma cerâmica contendo o nome de Golias como um gigante? Outra questão, você sabia que nós tivemos, comprovadamente, entre o século XX, agora até o século XXI, homens gigantes que nasceram. Tem os gigantes do NBA. Inclusive, temos um homem maior da história que chegou a 2,70 metros. Então, se na atualidade nós temos gigantes, homens com até 2,70 metros que nasceram, para 2,96 metros, que era o tamanho de Golias, não tem grandes diferença. O que mostra que isso é uma anomalia, um problema genético. A anomalia, o problema genético, pode gerar o caso do nanismo, que é alguém que não cresce, como é o caso do anão, ou uma pessoa que se desenvolve e cresce de forma exagerada. Senão nós teríamos que dizer que esse problema genético significa que anjos continuariam se relacionando com mulheres, primeiro. Segundo, que anjos, ou algum tipo de anjo se relacionou para nascer o anão. Porque se é uma deficiência para alguém crescer demais ou alguém crescer de menos, que é o caso do anão, que não cresce, seriam tanto um quanto o outro tendo por responsabilidade um anjo? Não faz sentido. Então, ali havendo os filhos dos poderosos, houve essa relação, nasceram esses homens com deficiência genética. E aí você vai ver, através da história, sendo contado como um mito. Como um mito, é mitologia. A ideia de que esses homens eles tinham poderes sobrenaturais e que era fruto de filhos de anjos e etc. Semideuses, tudo isso é mitologia pura. Amém? Eu precisava esclarecer isso aqui. E aí o capítulo número 6, o verso de número 11 em diante, Deus começa a dizer que a terra está corrompida. E por causa disso, ele, vendo a violência, ele anuncia para Noé o dilúvio. A Bíblia diz no verso 3 em diante que arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. E a palavra arrependeu-se aqui é vainahem, é um verbo. Eu não vou entrar na raiz da palavra e explicar o todo, mas só quero te dizer que a palavra arrependeu-se aqui é vainahem no hebraico. E esse verbo que surge aqui, que é o vainahem, esse
Essa palavra, ela não é arrepender-se no sentido de alguém que percebe que fez algo e não gostou e volta atrás. No sentido de quero fazer de novo, ou não quero fazer, ou me arrependo de ter feito. Mas aqui transmite o sentido de alguém que está triste pelo que acontece. E isso se comprova nos textos que se segue, quando logo em seguida diz, e pesou-se isso no seu coração. Se entristeceu Deus. Então, Deus se arrepende, não no sentido de alguém que, como eu e você, quando nos arrependemos, a expressão que é usada para o meu e o seu arrependimento não é a mesma. Vai na rema aqui é uma expressão que é usada em relação a Deus, no sentido de pesar, de tristeza. Deus se entristeceu, porque Deus não se arrepende. Observa aqui no livro de Números, o capítulo de número 23, e depois do 24, esses capítulos ele vai contar a história de Balaão e a maldição que tentaram lançar sobre Israel. E o texto diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De que arrependimento está falando? Deus não se arrepende com esse tipo de arrependimento que eu e você cometemos. Quando nós erramos e pecamos, nós voltamos e corrigimos essa ação. Deus não comete esse tipo de arrependimento. Deus não se arrepende, aliás. Então aqui o texto vai na rem, no hebraico, e é por isso que é importante o conhecimento do hebraico. Significa, transmite a ideia que ele se entristece com as ações e atitudes do homem. Porque o homem se tornou violento, o homem se tornou egocêntrico, o homem se tornou vaidoso, orgulhoso e se distanciou de Deus. Lembrando que depois que Adão e Eva saem do jardim, nós temos em torno de 1.600 anos. 1.600 anos, ainda que eles começam a andar, avançar como de forma nômade, habitando em tendas e avançando, percorrendo novas posições geográficas, eles não chegaram aqui na América, por exemplo, seja do Sul, na Central ou na América do Norte. Eles não chegaram na Europa. Eles possivelmente não chegaram em 1.500 anos na Ásia. Então eles pegaram só aquela parte ali onde eles habitavam, que seria onde é o berço da civilização, tanto biblicamente falado quanto cientificamente, que seria na Mesopotâmia, ali onde é o berço da civilização, onde a Bíblia descreve isso em questões geográficas. Então, 1.600 anos que nós temos da saída do jardim até a história do dilúvio, nos coloca com alguns pensamentos aqui. Primeiro, o dilúvio é universal. Se o dilúvio é para aniquilar a raça humana, para que vai chover aqui na Europa? Seja do Sul, Central, aliás, na Europa, aqui na América do Sul, América Central, América do Norte, se não tem gente aqui. Para que vai cobrir as águas na Europa? Possivelmente ali na Oceania, que não tinha habitantes, ou na Ásia. Então, não faz sentido até mesmo porque é por causa dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que vai dar origem aos índios europeus, descendentes de Jafé, aos africanos, que é por meio de Cã, por meio de Sem, ou Shem, a Ásia. Ok? Então não faz sentido. Por isso que nós vamos ver mais à frente a questão do dilúvio. Se ela é universal no sentido de mundo todo, ou universal no sentido de onde havia humanos. Então seria metafórica a expressão em todo o mundo, no sentido de aonde havia humanos. Em 1.600 anos significa que nos dias de Noé nós tínhamos aproximadamente 1 milhão a 1 milhão e poucos de pessoas habitando na Terra. Em 1.600 anos nós temos um torno aí de 1 milhão e pouco de habitantes. E 1 milhão e pouco de habitantes não precisa da Terra toda para habitá-los. Hoje, nós temos em todo o mundo, nos 5 continentes habitáveis, em torno de 9 bilhões de pessoas. Com 1.600 anos, tinha em torno de 1 milhão e pouco de pessoas. Então, é de se pensar sobre a questão do dilúvio ser universal no sentido literal ou é metafórico, ou é uma linguagem figurada essa questão. Mas isso nós vamos ver nos próximos capítulos, quando ainda estaremos falando do dilúvio. Deus abençoe.